Boa noite, pessoal. Vamos concluir o nosso conteúdo a respeito de retas, né? O estudo das retas no espaço, tá? Vamos lá. Interseção de duas retas. Dadas duas retas no espaço, vamos supor aqui uma reta R1 e uma reta R2, a interseção entre essas duas retas, caso exista, é um ponto, tá? Um ponto comum a essas duas retas. Aqui eu estou denotando por um ponto I, para lembrar a palavra interseção. Tá? Então, é um ponto cujas coordenadas satisfazem as equações dessas duas retas, tanto R1 quanto R2. Né? Ou seja, geometricamente é isso que nós temos. Né? É um ponto de interseção entre as duas retas. E algebricamente, né? Quando é que um ponto representa a interseção entre duas retas? Né? Um ponto I é a interseção de duas retas somente se as coordenadas desse ponto I satisfazer as equações tanto da reta R1 quanto da reta R2. Ok? Se existe um ponto I de coordenadas x, y, z comum às duas retas, suas coordenadas verificam, ou seja, satisfazem todas as equações de R1 e R2. Ou seja, o ponto I é solução única do sistema formado pelas equações das duas retas. Ou seja, de modo geral, quando a gente quer obter um ponto de interseção entre duas retas, a gente monta um sistema envolvendo todas as equações da reta R1 e todas as equações da reta R2. E devemos achar essas componentes aqui, né? Essas coordenadas, ou seja, o x, o y e o z que satisfazem todas essas equações. Se esse ponto existir, então ele será a interseção. Okay? Vejamos alguns exemplos para aplicar essa nossa teoria, né? A teoria de obtenção de um ponto de interseção entre duas retas quando ele existe. Né? Então, exemplos. Determinar caso exista o ponto de interseção das retas R1 e R2. A primeira delas é nos fornecido essas duas retas, né? E a gente tem que obter esse ponto de interseção caso ele exista. É interessante vocês estarem sempre reconhecendo o tipo de equação que está sendo fornecido entre as retas. Tá? Por exemplo, nesse caso 1 aqui, no exemplo 1, tanto a reta R1 quanto a reta R2 estão no formato de equações paramétricas, tá? Que é esse sistemazinho aqui envolvendo três equações. Nesse formato, então, nós temos as equações paramétricas de R1 e R2. Outra coisa que é importante vocês estarem observando é a questão do parâmetro em que essas retas estão colocadas aqui. Tá? A reta R1 está no parâmetro H, já a reta R2 está no parâmetro T. Então, esse exemplo aqui está bem definido, está bem feito. Tá? Alguns exemplos vocês vão obter os parâmetros, e vocês vão estar verificando que os parâmetros, tanto da reta R1 quanto da reta R2, vão ser a mesma letra. Tá? Geralmente aparecem T. T aqui na reta R2 e T na reta R1. E isso pode levar você ao erro. Né? Você pode imaginar que esse parâmetro da reta R2 é o mesmo parâmetro da reta R1, já que são fornecidos pela mesma letra. Mas isso não é verdade, tá? Nem sempre esses parâmetros serão os mesmos. Então, quando uma questão aparecer T na reta R1 e T na reta R2, é interessante que vocês troquem um desses parâmetros, ou seja, chamam um deles de H e deixa o outro T, tá? Para você não fazer confusão, porque se você deixar T aqui e T aqui, você pode pensar que esses dois parâmetros são iguais e isso não necessariamente é verdade. Tá? Então, sempre que isso ocorrer, mude um desses T para uma outra letra, por exemplo, por H. Já no segundo exemplo, os formatos que aparecem aqui, né? Na reta R2, equações paramétricas, tá? No parâmetro T. Já a reta R1 são equações reduzidas, né? Recebe o nome de equações reduzidas porque, em comparação às paramétricas, observe que ela tem uma quantidade menor de equações, né? São apenas duas equações, enquanto as paramétricas têm três. Então, essas aqui são as equações reduzidas da reta R1 na variável x, porque estão colocadas em função de x. Y está em função de x e z está em função de x. Tá? Aqui é como se você estivesse colocando o y e o z sobre um novo parâmetro, onde esse parâmetro é a letra x agora, é a variável x.
Ou seja, uma das formas de transformar essas equações reduzidas em equações paramétricas é só você completar com a equação que está faltando aqui, né? Observe que a equação faltante aqui é a que envolve a variável x. Então, para você transformar essas equações reduzidas em equações paramétricas, bastaria acrescentar uma equação aqui no início, x igual a x. Tá? E isso é verdade em qualquer situação. Então, quando você colocar x igual a x, você vai ter equações paramétricas no parâmetro x. Então, posteriormente, se você quiser, você pode até trocar esse x por um parâmetro h. Né? Aí vai ficar no parâmetro h. É uma forma bem simples de estar transformando equações reduzidas em paramétricas. É só completar aquela equação faltante com a variável que está faltando igual a ela mesma. Okay? Já no terceiro exemplo, nós temos o primeiro são equações reduzidas, né? A reta R1 está no formato de equações reduzidas na variável x. E a segunda são equações simétricas, né? A R2 aqui está representado pelo seu formato de equações simétricas. Tá? Lembrem, observem que aqui tem duas igualdades, onde envolve, no final das contas, três equações, né? Quando você iguala essa primeira com a segunda, você tem uma equação. Quando você iguala a segunda com a terceira, você tem uma outra equação. E quando você iguala a primeira com a terceira, você tem uma terceira equação. Então, aqui, nesse sistema aqui, está resumido três equações no final das contas. Okay? Vamos para a resolução da primeira. Vamos lá. O primeiro exemplo era fornecido essas duas equações, né? Equações paramétricas da reta R1 e R2. Okay? Então, para obter o ponto de interseção entre essas duas retas, caso ele exista, e segundo o nosso primeiro slide lá, segundo a teoria da interseção entre duas retas, o que deve ser feito? Né? O que a gente deve verificar? A gente deve obter as coordenadas desse ponto I, né, se ele existir, ou seja, devemos obter o x, o y e o z, ou seja, a abscissa ordenada e a cota desse ponto I, que satisfaça as equações tanto de R1 quanto de R2. Ou seja, nesse ponto I, se ele é um ponto de interseção entre essas duas retas, então ele é um ponto comum às duas retas. Ou seja, é um ponto em que a abscissa da reta R1 vai dar a mesma abscissa da reta R2, a ordenada do ponto da reta R1 vai dar igual à ordenada da reta R2 e a cota da reta R1 vai dar igual à cota da reta R2. Nesse ponto, essas componentes têm que ser iguais, essas coordenadas têm que ser iguais, certo? Se esse ponto I existir. Então, a x de R1, que é a abscissa da reta R1, tem que ser igual a x de R2, y de R1 tem que ser igual a y de R2, e z de R1 tem que ser igual a z de R2. Né? Ou seja, se esse ponto I é um ponto comum às retas R1 e R2, então ele tem que tornar essa abscissa igual a essa outra, essa ordenada igual a essa outra e essa cota igual a essa outra. Por isso eu vou fazer essas comparações, essas igualdades. Então, aqui vai fornecer três equações, onde a gente vai ter que resolver o sistema formado por essas equações. Se esse sistema realmente tiver uma solução, então significará que esse ponto realmente existe. Tá? Agora, se caso esse sistema não tenha solução, então significa, né, que se esse sistema for um sistema impossível, indeterminado, ou seja, ele não tem a solução, então significa que a reta não vai ter ponto de interseção. Ok? Então, x de R1 é igual a x de R2, só que quem é x de R1? Né? A abscissa da reta R1 é dada por 3 mais h. E a abscissa da reta R2 é dada por 5 mais 3t. Então, eu vou só substituir aqui. 3 mais h igual a 5 mais 3t. Então, passa aí o t para o primeiro membro, fica h menos 3t, que é igual a 5 menos 2, 5 menos 3, ou seja, é igual a 2. Então, vai ter essa relação entre h e t a partir dessa igualdade. Agora, igualando as ordenadas, que é os y da reta R1 e R2, né? O y de R1 é 1 mais 2t, o y de R2 é menos 3 menos 2t. Fazendo essa igualdade, eu também chego numa relação entre h e t. Né? Então, joguei tudo que é h e tudo que é t para o primeiro membro. Vai nos dar 2h mais 2t igual a menos 4.
Essa equação dá para ser simplificada, né? Eu posso dividir toda ela por 2. Ao dividir por 2, vai ficar H mais T igual a menos 2. Agora, igualando as cotas, né? Ou seja, o Z do R1 com o Z do R2, onde Z do R1 vale 2 menos H e Z do R2 vale 4 mais T. Então, eu tenho essa igualdade, ou seja, eu tenho uma nova relação entre H e T. Jogando H e T primeiro membro, aqui vai dar negativo, multiplico por menos 1, fica positivo, ou seja, chego numa equação que é equivalente a essa segunda equação, né? Ou seja, essas duas equações são as mesmas, são iguais. Agora, essa primeira equação é diferente delas. Ou seja, a gente tem que resolver um sistema formado por essa equação e essas outras duas. Só que essas outras duas são iguais, então toma ela uma única vez. Ou seja, eu tenho que resolver esse sistema aqui. H menos 3t igual a 2 e H mais t igual a menos 2. H menos 3 é igual a 2, vou pegar essa segunda equação e multiplicar ela por menos 1, né? Porque quando eu multiplico essa segunda por menos 1, aqui vai dar menos H. Quando eu somar as duas, eu vou eliminar a variável H e acho um valor para T. Okay? Então, a primeira foi só repetida, a segunda, ao multiplicar por menos 1, vai ficar menos H menos T mais 2. Agora, somo essas duas equações, os H's vão ser anulados, menos 3t somado com menos t dá menos 4t, 2 somado com 2 dá 4, ou seja, eu acho um valor para t que é menos 1. Ou seja, para t, né, o que está nos fornecendo até então, está dizendo que t igual a menos 1 satisfazem essas duas equações. Ou seja, no final das contas, satisfazem essas três equações, já que essas duas últimas são equivalentes. Então, quando t for menos 1, significa que essas três equações serão satisfeitas. Se essas três equações são satisfeitas, significa que todas essas equações aqui serão satisfeitas, tá? No entanto, o t aparece nas equações de R2 e não nas equações de R1. Então, se eu quero obter o ponto de interseção, eu tenho que vir aqui na equação da reta R2 e substituir o t por esse valor encontrado, tá? Para mim vir na equação de R1, eu tenho que substituir o valor de H. Então, teoricamente, você ainda teria que achar o valor de H, né? Poderia ser feito. É o que eu fiz aqui, ó. Ou, como t é menos 1, você toma qualquer uma dessas três equações aqui para achar o H. Eu peguei essa aqui que está mais simples. H mais t igual a menos 2, substitui o t por menos 1 e acho o H que, coincidentemente, deu menos 1. Tá? Não significa que o H tem que ser sempre o mesmo valor de t, não. Ele pode dar valor diferente. Aqui foi um exemplo que deu uma coincidência. H também deu menos 1. Então, se você quer obter o ponto de interseção, você pode simplesmente substituir o H por menos 1 aqui nas equações da reta R1. Tá? Como eu destaquei o t aqui, eu vou substituir o t por menos 1 lá nas equações da reta R2. Então, fazendo t igual a menos 1 nas equações de R2, obtemos o ponto de interseção. Então, o ponto I é dado, né? Essas equações aqui vieram lá da reta R2, ó, que é onde tem o t. Então, é 5 mais 3t, substituindo o t por menos 1. Menos 3 menos 2t, substituindo o t por menos 1. Vai ficar isso aqui. E 4 mais t, substituindo t por menos 1. Resolvendo essas continhas, eu vou achar x igual a 2, y igual a menos 1, z igual a 3. Essas são as coordenadas do nosso ponto de interseção, 2, menos 1 e 3. Tá? Então, concluindo, portanto, a interseção entre R1 e R2 é o ponto I de coordenadas 2, menos 1 e 3. Sempre que tivermos que obter um ponto de interseção entre duas retas, quando for fornecida equações paramétricas dela, então é só comparar as abscissas, as ordenadas e as cotas, achar os valores dos parâmetros e retornar aqui para substituir. Tá? Observe que para esse ponto P, para esse ponto I existir, quando você substitui o t por menos 1 aqui nas equações da reta R2, obteve-se esse ponto 2, menos 1 e 3. Se você tomar o valor de H, que coincidentemente deu menos 1 aqui, e substituir nas equações de reta R1, também tem que dar o mesmo valor, tá? Essa conta aqui, ó, substituindo o H por menos 1, também tem que dar 2, menos 1 e 3. Se der algum valor diferente, significa que esse ponto não vai existir. Mas se vocês fizerem as continhas aí e substituir, observe que vai dar o mesmo valor, ok?
O segundo exemplo, né? A principal diferença para o primeiro exemplo é que lá no primeiro exemplo foi fornecido as equações paramétricas das duas retas. Aqui foi fornecida as equações paramétricas da reta R2, mas a reta R1 já foi fornecido as equações reduzidas, tá? Então, para esse caso aqui, o que a gente poderia estar fazendo? Tá? A maioria desses exemplos aí não tem uma única forma de resolver, tá? Existe, na verdade, várias maneiras de estar resolvendo. Eu estou tentando colocar para vocês algumas maneiras que eu conheço aí, tá? Mas podem ser obtidas várias outras. Tá? Vamos lembrar da teoria principal, né? Se existe um ponto I de interseção entre essas duas retas, então as coordenadas desse ponto I, né, um x, y, z, ou seja, a abscissa, a ordenada e a cota desse ponto I, tem que satisfazer tanto as equações de R1 quanto as equações da reta R2. Em outras palavras, significa que esse ponto I torna a abscissa da reta R1 igual à abscissa da reta R2, que nesse caso aqui não aparece, a ordenada da reta R1 igual à ordenada da reta R2 e a cota da reta R1 igual à cota da reta R2. Tá? A gente também pode imaginar que se esse ponto I existe, então você tem que dar um jeito de tomar as equações de uma das retas e jogar ela dentro das equações da outra reta. Tá? E fazer cálculos, fazer contas, ver se a partir daí você acha um valor para o parâmetro, ou então se você chega em algum tipo de inconsistência, ou seja, se você chega em parâmetros diferentes para um mesmo ponto, né? Onde isso vai ser uma inconsistência, né? Porque se trata de um mesmo ponto, esses parâmetros têm que dar iguais. Se derem valores diferentes, então significa que esse ponto não vai existir. Tá? Então, quando eu tenho equações reduzidas e equações paramétricas, a meu ver, a minha sugestão mais fácil é tomar as equações de uma dessas retas e jogar na outra. Ok? Por exemplo, eu poderia pegar as equações da reta R2 e substituir aqui nas equações da reta R1 e analisar os resultados que eu vou obter. Né? Substituindo x, y, z das equações da reta R2 nas equações da reta R1, então vou tomar os resultados que eu tenho aqui e substituir na primeira. As equações da reta R1 que nós tínhamos é y igual a 2x menos 3, coloquei aqui, e z igual a menos x. Tá? Então, vou substituir o y por 4 menos t e o x por menos t. Ou seja, eu estou tomando esses resultados da reta R2 e jogando dentro das equações da reta R1. Então, y é 4 menos t, igual a 2 vezes no lugar de x é menos t, menos 3. Resolvendo essas continhas aqui, a gente vai obter que t é igual a menos 7. Okay? Então, o parâmetro t para o ponto de interseção, caso ele exista, é menos 7. No entanto, quando a gente analisa essa segunda equação da reta R1, tá, e substitui esses valores de z e de x da reta R2, nós vamos ter a seguinte relação. O z vale 2 mais 2t, tá aqui, menos o x vale menos t. Fazendo essas continhas, nós vamos obter t igual a menos 2. Ou seja, nessa segunda equação já está nos dando uma informação diferente. Está dizendo que se esse ponto de interseção existe, então ele é obtido atribuindo para t o valor de menos 2. Mas como é que eu tenho dois parâmetros diferentes para obter um mesmo ponto de interseção? Isso não é possível, tá? Para cada ponto de uma reta, existe um único valor real para o seu parâmetro. Então, se ele está dizendo aqui que existem dois valores diferentes para o parâmetro, significa que esse ponto de interseção não existe. Ok? Então, como para cada ponto do espaço existe um único t real, né? Isso aqui é a teoria estudada lá em equações paramétricas, né? Para cada ponto de uma reta, você atribui um único valor real para esse parâmetro t. E de acordo com nossos cálculos aqui, nós achamos dois valores diferentes para t.
nós teríamos que achar era dois valores iguais. Se eu obtivesse dois valores iguais, então estaria confirmando a nossa teoria e a gente poderia simplesmente pegar esse valor que nós obtivemos e substituir aqui no lugar de t para achar o ponto de interseção. Mas como deram dois valores diferentes, então significa que esse ponto não vai existir. Tá? Então, por obter dois parâmetros diferentes, dois valores para t diferentes, não existe o ponto de interseção entre as retas R1 e R2. Portanto, a interseção entre R1 e R2 é vazia. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Tá? Esse terceiro exemplo eu vou resolver de duas formas diferentes. Aí. Vocês optem pelaquela que vocês acharem melhor. Ok? Então, dadas as retas R1 e R2, né? A R1 está sendo representada pelas equações reduzidas, né, na variável x, e a reta R2 está sendo representada pelas equações simétricas. Okay? Tá, então, obter o ponto de interseção entre essas duas retas significa achar a abscissa, a ordenada e a cota, ou seja, o x, o y e o z, que satisfazem essas duas equações. Tá? Então, a intenção é tomar as equações de uma dessas retas e jogar na outra. Né? Dar um jeito de substituir as equações de uma delas dentro da outra. Tá? Aqui eu vou tomar essas equações da reta R1, que está dizendo está colocado y em função de x e z em função de x. Então, aqui nas equações da reta R2, eu vou substituir o y por essa relação e o z por essa outra relação. Ou seja, a gente vai tornar toda essa igualdade, né, todas essas duas igualdades apenas na variável x. Com isso, é possível obter um valor real para x e, obtendo esse valor, a gente faz uma análise para verificar se esse ponto existe ou não. Okay? Então, substituindo as equações da reta R1 nas equações da reta R2, vem. Então, vou tomar essas equações e substituir aqui dentro. Tá? Então, as equações da reta R2 eram estas, né? X mais 2 sobre 2, y menos 1 sobre menos 6, só que no lugar do y eu vou colocar menos 3x mais 2. Então, está aqui, ó. Botei dentro de parênteses, no lugar do y, menos 3x mais 2. Continuando, menos 1 sobre menos 6, que é igual a z sobre 4. Mas no lugar do z eu substituo por 2x menos 5. Ok? Continuando aqui, então só eliminei esse parênteses, vai ficar menos 3x mais 2 menos 1, que dá mais 1. Tá? Observe que essa relação aqui, essa notação, essa simbologia, envolvem três igualdades. Tá? A primeira fração igualada à segunda é uma igualdade, é uma equação. A segunda igualada à terceira é uma outra equação. E a primeira igualada à última é uma terceira equação. Tá? Então, fazendo essas igualdades, fazendo essas relações, a gente tem que achar para x um mesmo valor. Então, teoricamente, eu teria que trabalhar com essas três equações e obter para x um mesmo valor real, que no final das contas vai fazer o papel do parâmetro lá que a gente viu no exemplo 2. Então, tem que ter um mesmo parâmetro se esse ponto i existir. E se a gente obter esse mesmo valor, então depois é só retornar aqui nas equações da reta R1 e substituir o valor de x obtido. Agora, se a gente achar em pelo menos uma desses três cálculos que seriam necessários, em pelo menos um deles for diferente dos demais, então esse ponto não vai existir. Tá? Vamos lá. Igualando a primeira razão com a segunda e depois com a terceira, obtemos. Então, peguei a primeira e igualei com a segunda, tá aqui. E agora eu vou pegar a primeira e igualar com a terceira, apareceu aqui à frente. Vamos desenvolver os cálculos daqui da primeira com a segunda. Né? Observe que agora só aparece a variável x, então aqui dá para a gente fazer contas e teoricamente achar um valor para x. Então, multipliquei cruzado aqui, vai ficar menos 6 vezes x, menos 6x, menos 6 vezes 2 dá menos 12, que é igual 2 vezes menos 3x dá menos 6x, 2 vezes 1 dá 2. Deu essa equação. Esse menos x se anula com esse menos x, vai dar menos 12 igual a 2, que é uma sentença matemática falsa. Né? Em nenhum momento o número menos 12 é igual a 2. Tá? Ou seja, a gente obteve aqui uma inconsistência. Ao obter essa inconsistência, a gente já consegue concluir o nosso resultado. Tá? Ou seja, aqui está dizendo que não existe valor real para x que satisfaça essa igualdade, que satisfaça essa equação.
Ou seja, nunca essa expressão será igual a essa outra por qualquer valor que você possa atribuir a x. Tá? Se você atribuir um valor para x nessa equação, lembrando que se você atribuir um valor real para esse x, o mesmo valor tem que ser atribuído a esse outro, se os dois x são iguais. Então, qualquer valor real que você atribua a x aqui, você nunca vai tornar essa equação igual a essa. Tá? Vai dar sempre menos 12 igual a 2, que isso não é verdade, isso é uma sentença falsa. Vai sempre obter uma inconsistência. Ao obter essa inconsistência, o que você pode concluir? Que não existe ponto de interseção entre as retas R1 e R2. Ok? Então, aqui já poderia ser concluído a questão. Mas eu vou continuar os cálculos aqui para ver o que acontece na igualdade entre a primeira razão e a última. Igualando a primeira e a última, multiplicando cruzado, iremos obter 4 vezes x mais 2, que dá 4x mais 8, e 2 vezes 2x menos 6, que dá 4x menos 10. Né? Esse 4x vai se anular com esse 4x, a gente vai ter 8 igual a menos 10, que também é uma inconsistência. Tá? Também é uma sentença matemática falsa. Ou seja, isso aqui só fortalece a nossa conclusão de que esse ponto de interseção não existe. Tá? Por mais que aqui você tivesse achado um valor real para x, suponha que desenvolvendo esse cálculo tivesse achado x igual a 5. Então, você poderia pensar, então quando x for 5, nesse local onde x for igual a 5, eu vou achar o ponto de interseção. Então, só é substituir x por 5 nas equações da reta R1. Não, isso não é verdade, porque deu inconsistência nesse primeiro cálculo. Tá? Se aqui você tivesse achado x igual a 5, então para x ser realmente igual a 5, ele tem que dar x igual a 5 nas três igualdades, nas três comparações. Primeira com segunda, primeira com última, segunda com terceira. Nessas três comparações você teria que obter x igual a 5. Se em pelo menos uma dessas três comparações der uma inconsistência, então você já pode concluir dali que o ponto de interseção não existe. Ok? Por haver inconsistências na comparação entre as equações, ou seja, chegamos em sentenças matemáticas falsas, então a interseção entre as duas retas é vazia. Beleza? Vamos ver um outro método. Uma outra teoria que a gente pode utilizar para a resolução desse exemplo 3 é a seguinte, né? É aquela em que você primeiramente compara os vetores diretores dessas duas retas. Tá? Se você verificar, né, analisando os vetores diretores dessas duas retas, se você verificar que esses vetores são múltiplos um do outro, então você vai estar concluindo que esses vetores são paralelos. E se os vetores são paralelos, então as retas são paralelas. Tá? E quando duas retas são paralelas, nós temos duas situações possíveis. Se elas são retas paralelas, então significa que elas podem não ter ponto em comum, né, que é o que a gente chama de retas paralelas e não coincidentes, ou elas podem ter todos os pontos em comum, que nesse caso é quando a reta R1 for a mesma reta R2. Né? Ou seja, elas podem estar representadas por equações diferentes aqui, mas podem ser que elas sejam a mesma reta. Quando elas são as mesmas retas, elas são paralelas. Os seus vetores diretores serão múltiplos um do outro. Tá? Então, a intenção para esse exemplo aqui é verificar os vetores diretores da reta R1 e R2. Então, transformando as equações reduzidas da reta R1 em equações paramétricas, então, primeiro eu transformo essas equações reduzidas em paramétricas para obter o vetor diretor da reta R1. Né? Quando ele estiver no formato de equações paramétricas, fica mais fácil obter o vetor diretor. Né? Lembrando que o vetor diretor, quando as equações estão no formato de equações paramétricas, é só tomar os coeficientes do parâmetro. Nesse caso aqui, quando a gente transformar, né, equações reduzidas em paramétrica, que a gente faz? Né, acrescenta aquela equação que está faltando. Nesse caso aqui, a equação faltante é a que envolve x. Então, é só tomar x igual a x. Agora, pega esse x do lado direito das equações e substitui por um parâmetro, por um t, por um h, alguma outra letra, né, só para ficar... caso você prefira fazer isso. Né? Porque senão também dá para pegar de forma direta já. Né? No caso aqui eu substituí o x, eu botei t, ó. Os x que estão no lado direito eu substituí por t. Então agora as equações da reta R1 estão no formato de equações paramétricas. E um vetor diretor da reta R1 é obtido de forma direta
só tomando os coeficientes do parâmetro, ou seja, 1, menos 3 e 2 é um vetor diretor da reta R1. 1, menos 3 e 2. Agora, a reta R2 está no formato de equações simétricas, né? No formato de equações simétricas, como que a gente pode obter um vetor diretor, né? Lembra lá da fórmula geral de equações simétricas, né? As equações simétricas, o formato geral dele era esse, né? X menos x1 sobre A igual a y menos y1 sobre B igual a z menos z1 sobre C. Onde esse x1, y1 e z1 que aparecem aqui são as coordenadas de um ponto conhecido da reta, as coordenadas de um ponto A, e esses denominadores aqui, ó, A, B e C, é justamente as coordenadas de um vetor diretor. Então, quando você compara esse módulo aqui, esse formato aqui, a equação geral lá, a equação de modo geral, na forma simétrica, com essas equações da reta R2, a gente consegue obter imediatamente um vetor diretor, ou seja, o A, o B e o C, que é o 2, menos 6 e o 4. Né? O A é sempre o denominador da equação que envolve x, então o 2. O B é sempre o denominador da equação que envolve y, que é o menos 6. E já o C é sempre o denominador da equação que envolve o C. 2 menos 4 e 6 é as coordenadas de um vetor diretor da reta R2, que aqui eu chamei de V2. Né? E quando você olha para as coordenadas de V2 e de V1, você consegue enxergar aí uma relação entre eles. Né? Ó, veja que o vetor V2, as componentes, as coordenadas, é justamente o dobro de V1. Ou seja, V2 é um múltiplo de V1. Tá? Professor, mas nem sempre é fácil a gente ver que um é o dobro, o triplo, porque às vezes um pode ser apenas 1/3 do outro, ou raiz de 7 do outro, ou 5/8 do outro. Né? Nem sempre a multiplicidade de um com o outro é um número inteiro, pode ser um número fracionário. Mas como que a gente faz isso? Né? São conteúdos de aulas que a gente viu presencialmente. É só verificar a razão entre as componentes correspondentes. Divide a abscissa com abscissa, ordenada com ordenada e cota com cota. Se der um mesmo valor, então são múltiplos. 2 dividido por 1 dá 2. Menos 6 dividido por menos 3 também dá 2. 4 dividido por 2 também dá 2. Então, como deram o mesmo número real, então significa que esses vetores são múltiplos um do outro. Ou seja, o nosso vetor V2 é o dobro do vetor V1. Então, se um vetor é múltiplo do outro, então esses vetores são paralelos. Se esses vetores são paralelos, então as retas são paralelas. Então, vem o caso que eu comentei inicialmente. Se essas duas retas são paralelas, só existem dois casos possíveis. Ou elas não têm nenhum ponto em comum, né? Elas não se tocam, ou elas têm todos os pontos em comum, que é o caso de paralelismo, onde uma está exatamente sobre a outra, ou seja, quando uma é exatamente a outra reta. Tá, mas como que eu verifico agora qual desses dois casos? Como que eu verifico se elas não têm nenhum ponto em comum ou se elas têm todos os pontos em comum? Olha, é só tomar um ponto de uma das retas e verificar se ele pertence a outra reta. Né? Se o ponto pertencente a uma reta também pertence a outra, então as retas são coincidentes. Porque se duas retas são paralelas e elas têm um ponto em comum, então elas têm que ter todos os pontos em comum. Elas têm que ser retas coincidentes, têm que se tratar da mesma reta. Tá? Agora, se um ponto pertencente a uma das retas não pertence a outra reta, então o que acontece? As duas retas vão ser paralelas e tem um ponto que pertence a uma delas e não pertence à outra. Então significa que elas não têm nenhum ponto em comum. E como é que elas vão ser paralelas e tem um ponto lá que pertence a uma delas, mas não pertence à outra? Tá? Então essas retas vão estar afastadas uma da outra, não vai ter ponto em comum, ok? Então a interseção será vazia. Então vamos lá, tomar um ponto de uma delas e verificar se pertence à outra. É isso que a gente deve fazer para concluir. Então, isso significa que a interseção entre as duas retas é vazia, ou então essas duas retas são iguais, ou seja, elas são coincidentes. Para verificar isso, a gente toma um ponto entre elas. Né? Para concluir, basta tomar um ponto de uma das retas e verificar se ele pertence à outra reta. Seja A um ponto de R2, né? Como é que eu obtive esse ponto A nas equações da reta R2? Né? Eu vim aqui para as equações da reta R2. Quando você compara com o modelo geral, um ponto de forma direta dessa reta é esse x1, y1 e z1.
Ou seja, esse valor que aparece depois do x aqui, do sinal de menos, depois do y e depois do z. Então, comparando aqui, o que, que vem depois do x? Aqui seria x menos um x1. Como aqui está x mais 2, então aqui é equivalente a x menos menos 2. Então, a abscissa do meu ponto aqui seria menos 2. Por isso aqui, menos 2. Y menos 1, ou seja, y menos y1. Então, o que vem depois do sinal de menos aqui é a ordenada do meu ponto conhecido. No caso, é o 1. Então, ordenada 1. E aqui seria z menos z1. O que vem depois do z aqui, depois do sinal de menos, é a cota do ponto conhecido. Aqui não aparece nada. Então, se não aparece nada, significa que esse número é o zero, né? Ou seja, z é a mesma coisa que z menos zero. Então, zero é a nossa cota do ponto conhecido. Então, toda vez que tiver equações simétricas de uma reta, para obter um ponto conhecido, é só vocês tomarem esses termos independentes que aparecem aqui no numerador. Tá? E a ideia seria tomar eles com sinal trocado, fica mais fácil assim, porque teria que aparecer um sinal de menos, de acordo com o nosso fórmula geral. Então é só tomar esses valores independentes com sinal trocado. Como aqui aparece mais 2, você pega menos 2. Como aparece aqui menos 1, você toma 1. Como aqui apareceria, teoricamente, não aparece nada, então significa que é z menos 0, então toma o 0. Então, esse ponto, com certeza, é um ponto pertencente à reta R2. Tá? Outra maneira de obter pontos pertencentes à reta R2 seria atribuir valor para uma dessas variáveis, né? x, y, z. Escolhe uma delas e atribui um valor. Né? Por exemplo, se eu tomar z igual a 0, 0 sobre 4 é 0. Aí iguala essa segunda equação com esse 0, você vai achar y. Depois iguala essa primeira equação com esse 0 e você vai achar o x, que vai dar justamente menos 2 e 1. Tá? Já que eu tomei z igual a 0, né? Coincidiu com esse. Mas se você tomar z, por exemplo, igual a 4, 4 sobre 4 dá 1. Então, vai tomar essa equação igual a 1, vai achar um outro valor para y, e x mais 2 sobre 2 igual a 1, você vai achar um outro valor para x, mas vai ser um ponto da reta R2. Agora, vamos verificar se esse ponto A pertencente a R2 também pertence à reta R1, se ele também é um ponto comum à reta R1. Então, como que a gente faz isso? Pega as coordenadas desse ponto A e substitui nas equações da reta R1 e vê se ele transforma essas equações em sentenças verdadeiras. Tá? Se transformar em sentenças verdadeiras, então o ponto vai pertencer. Agora, se transformar em pelo menos uma sentença falsa, então o ponto não vai pertencer à reta R1. Então, quem são as equações da reta R1? É y igual a menos 3x mais 2 e z igual a 2x menos 5. Então, nessa primeira equação, o y vale 1, o x vale menos 2 e o z, que é a cota do ponto, vale 0. Só que aqui não aparece z, né? Então não vou usar esse 0 aqui. Então, y vale 1, x vale menos 2. Resolvendo essa continha, vai dar 1 igual a 8. Né? Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, mais 2, 8. 1 igual a 8, que é uma sentença falsa. Ou seja, só com esse cálculo aqui a gente já poderia concluir, né? A gente já poderia colocar aqui, portanto, não existe ponto de interseção entre as retas R1 e R2. Ou seja, R1 interseção R2 é vazia. Tá? Mas aí só para fazer mais cálculos aqui, só para comparar, ver o que acontece com a segunda equação da reta R1. Vamos lá. Z você substitui por 0 e o x substitui por menos 2. Fazendo essa substituição, vamos obter 0 igual a menos 9, que também é uma sentença falsa. Tá? Então, isso aqui só fortaleceu a nossa conclusão. Mas, por mais que aqui tivesse dado uma sentença verdadeira, a gente ainda ia continuar concluindo que esse ponto não existe. Por quê? Porque deu uma sentença falsa. Tá? Se de todas as sentenças possíveis, se pelo menos uma aparecer falsa aqui, então isso já é uma inconsistência, então você já poderá concluir que o ponto não pertence à primeira reta, então a interseção entre essas retas é vazia, ou seja, não existe um ponto de interseção. Tá? Então, só simplificando aí o nosso método aqui, nós tomamos os vetores diretores dessas duas retas e vimos que eles são múltiplos um do outro. Como eles são múltiplos, então a gente consegue concluir que essas retas são paralelas. Se elas são paralelas, só existem duas situações possíveis. Ou a interseção é vazia, ou elas são retas coincidentes, são retas iguais. Todos os pontos serão em comum.
para estar concluindo qual dessas duas situações, a gente toma um ponto de uma dessas retas, eu tomei um ponto A pertencente à reta R2, e verifica se ele também pertence a outra reta, que é a reta R1. Como a gente concluiu aqui que o ponto A não pertence à reta R1, então a interseção entre essas duas retas é vazia. Agora, se tivéssemos concluído que o ponto A pertence à reta R1, então essas duas retas seriam coincidentes, ou seja, elas seriam iguais. Então a interseção entre essas duas retas seria a própria reta, ou seja, todos os pontos dessa reta. Beleza? Façam as atividades.